Meus amigos que estão curtindo o canal do Fábio Fidelix, que gostam de mídia esportiva, estão chegando aqui para mais um conteúdo e vou falar do narrador esportivo Luiz Alano, que deixou a Cazé TV. Olha, eu fui informado na noite de ontem por um inscrito do canal. Olha, o Luiz Alano saiu da Cazé TV, depois conferi as informações e realmente, né, ele postou nas suas redes sociais, vou colocar na tela para vocês, né, que terminou o ciclo dele na Cazé TV e que em breve ele vai trazer aí informações, né, do seu futuro, tal, novas perspectivas. Enfim, Luiz Alano deixa o canal de YouTube lá do Casimiro Miguel, da Live Mode, e é um assunto recorrente, né? Porque já vi nas redes sociais muita gente comentando que o Luiz Alano não teve grandes oportunidades, ou seja, não foi muito bem aproveitado pela Cazé TV. Isso já aconteceu lá no SBT, e eu fui um dos defensores do Luiz Alano, né? Quando ele estava lá no SBT, eu gravei várias vezes vídeos. Pô, o Luiz Alano é pouco aproveitado, né? Porque é um narrador de qualidade, tem uma bela voz, tem pique, tem uma emoção na dose certa, identifica bem os jogadores, quer dizer, muito bom tecnicamente. Os jogos da Champions com o Luiz Alano eu gostava muito. Um cara experiente, né? Que já passou por Grupo Globo, depois SBT, além de outras plataformas, né? Que o Luiz Alano continua narrando e já narrou, como era o Nosso Futebol. Não sei se ele continua, se ele está no Sportnet, se ele está em algum outro canal. Hoje tem muitas opções, né, para os narradores, mas falando assim de grandes emissoras, né, então podemos dizer do Grupo Globo, do SBT e a Cazé TV, que hoje, sem dúvida alguma, é uma grande mídia esportiva no Brasil. Mas aí o que acontece, né? Por que o Luiz Alano não decolou no SBT? Porque isso também não aconteceu na Cazé TV. Me lembro até quando ele foi contratado, isso foi em janeiro de 2025, né? Janeiro do ano passado, ele foi contratado pela Cazé TV, quer dizer, menos de um ano e meio depois ele deixa a emissora. Não temos mais detalhes, né? Só essa postagem nas redes sociais do próprio narrador. A gente não sabe, né, se foi um acordo, se ele saiu, se saíram com ele, a gente não tem todos esses detalhes. Mas enfim, desde que ele foi contratado pela Cazé, eu pensei, pô, ele é um ótimo narrador, mas não tem um estilo da Cazé, né? Aquele estilo mais irreverente, mais brincalhão, que às vezes até exagera um pouco, que eu sei que tem muita gente que não gosta, né, do formato ali da Cazé TV. Mas no começo até que ele tinha boas escalas, mas nos últimos meses parece que ele deu uma sumida ali, o Luiz Alano, e acabou culminando então com a sua saída. E aí eu tava pensando, falei, eu tenho que gravar um vídeo falando sobre isso, porque é um assunto que a gente comenta aqui no canal, ó, há 2 ou 3 anos eu tô sempre falando sobre isso. Nós temos vários casos de narradores mais clássicos que estão perdendo espaço. Quem não se lembra aí, há pouco tempo, né, o Eduardo Moreno, muitos anos de Grupo Globo, ali Sport TV, Premiere, teve algumas oportunidades em TV aberta também, não muitas, mas o Eduardo Moreno tem aquele estilo clássico, né? Que é o cara que narra, que não incomoda ninguém. Você assiste um jogo com o Eduardo Moreno, você não fica incomodado, não tem nada que te perturba, e é assim com o Luiz Alano também. O próprio J. Júnior, né, que já é um veterano, que foi diferente no rádio, era vibrante, na Band ali na época do Show do Esporte, nos anos 80, era um narrador vibrante, mas depois foi mudando o seu estilo, foi ficando mais clássico realmente. É um narrador que você pode assistir tranquilo, né? Você não vai reclamar da narração dele, tecnicamente muito bom, mas tem um detalhe que é o mercado. Até já comentei isso com o inscrito do canal na noite de ontem. O mercado, ele exige algumas coisas diferentes. Isso desde a década de 80 para cá. Não basta apenas narrar bem, narrar o jogo lindamente, né? Identifica os jogadores, boa voz, tal, vibra nos momentos certos. Às vezes falta algo mais para você se destacar. Por que o Galvão Bueno, durante tanto tempo, né, décadas e mais décadas, foi o principal narrador da Rede Globo? Porque o Galvão tem uma voz normal, né? Não é aquela voz metálica, espetacular, aquele super vozeirão. Então não é por causa disso. O Galvão, quando chegou à Globo, no início dos anos 80, 1981, ele era um narrador mais clássico, né? Narrava muito bem, eu gostava das narrações do Galvão naquela época, mas depois, a partir da década de 90, o Galvão, acho que ele percebeu, olha, narrando de forma normal, eu vou ser mais um. Então, começou a criar bordões, frases que marcaram o torcedor brasileiro, gostando ou não, né? A gente via criança batendo bola na rua e, né,
molecada lá gritando, vai que é sua, Tafarel, quem é que sobe? Quem é que sobe? As provas do Ayrton Senna também, não? Ayrton Senna do Brasil, aquela coisa de jogos Brasil e Argentina no futebol, ganhar é bom, mas ganhar da Argentina é melhor ainda, e isso cai na boca do povo, ainda mais numa Rede Globo, né? Numa grande emissora de televisão, tem mais audiência no Brasil. Então, esses são diferenciais, é o algo mais. Isso serve para várias profissões, para várias atividades, né? Às vezes você faz tudo certinho, a gente vê, pô, aquele cara trabalha legal, né, na empresa, faz tudo certinho, e o outro é promovido, porque o outro, ele não faz tudo certinho, mas ele faz algo diferente, né? Ele chama atenção. E o narrador esportivo é assim, né? Osmar Santos no rádio com seus bordões, Fiore Giliotti, José Silvério, o Luciano do Vale sem bordões, mas tinha uma voz metálica e uma coisa da natureza, né? Uma coisa de Deus, né? Podemos dizer assim, do Luciano do Vale, aquele vozeirão, mesmo gritando, né? A voz dele não perdia muito aquela força. Sensacional. Então, era o diferencial do Luciano, narrar vários esportes na época, tudo isso chamou atenção. Então, alguma coisa você tem que ter esse diferencial. Caso contrário, o mercado de hoje, com esse mercado que a gente tem atualmente, e aí quando eu falo mercado, o público também, né? Que o público elogia, critica, o mercado está de olho nisso, as emissoras, as pesquisas são feitas. Então, muitas vezes é por isso que a gente vê bons narradores, ótimos, excelentes narradores que não conseguem se destacar tanto, ficam ali na emissora, meio ali jogados no escanteio, né? Jogados para escanteio ali, às vezes na geladeira e não tem grandes oportunidades. Então é isso, minha gente, é um assunto que eu gostaria que vocês comentassem, né? Aqui é importante, eu queria saber a sua opinião sobre isso, sobre o Luiz Alano, sobre esses narradores que eu citei. Tem um outro caso recente também, aconteceu há poucos anos, Oliveira Andrade foi demitido da Record, lembra, no Campeonato Paulista, depois de 2 jogos. A Record contrata Oliveira Andrade e depois de 2 partidas ele foi demitido da emissora. Por quê? Muitas críticas nas redes sociais por causa do estilo do Oliveira Andrade, que no auge da sua carreira na Globo ali, era um narrador clássico, né? Mas era ainda um narrador tinha um pouco de vibração, digamos assim, mas com o passar do tempo ele foi se transformando num narrador mais tranquilo, mais sereno, e o mercado hoje, o público hoje, pede algo diferente. Eu sei que muita gente que está assistindo esse vídeo vai falar, não, mas eu não gosto de narradores que gritam demais, narradores que usam frases de efeito, que exageram nas transmissões, mas a maioria gosta. E o mercado vai atrás, né, desse tipo de profissional. As emissoras, no final das contas, acabam contratando e dando mais espaço para esses narradores. Silvio Luiz, né, o nome para citar aqui no final do vídeo, fez a diferença com seus bordões. Não que seja obrigado, né, o narrador esportivo a ter bordão, mas alguma coisa diferente ele tem que ter na hora de gritar o gol, na hora da descrição do gol, algumas frases, ou a voz, né, que às vezes já é da natureza da pessoa, uma voz espetacular, uma potência vocal, mas algo realmente tem que chamar a atenção do público, do torcedor. Olha só, esse cara que fala isso, quem que fala essa frase? Ah, é tal narrador. Quem que falava olho no lance, pelas barbas do profeta, Silvio Luiz, né? Vai que é sua, Tafarel, Galvão Bueno. Quem que vibrava, narrava todos os esportes nos anos 80 e 90, né, que criou o show do esporte na Bandeirantes, o Luciano do Vale, né, que tem uma narração e uma voz realmente fantástica, vibrante. É isso, a qualquer momento a gente volta com mais novidades aí, o fato é esse, né, Luiz Alano não está mais na Cazé TV, e muito triste porque estamos às vésperas, né, poucos dias, né, pouco mais de um mês da Copa do Mundo, e acho que o Luiz Alano, como a Cazé vai fazer todos os jogos, né, 104 partidas, com certeza ele narraria alguns jogos ali da Copa do Mundo, não sei, a gente não sabe os motivos realmente da sua saída, o fato que ele não está mais na Cazé, e boa sorte, né, para o Luiz Alano, que sem dúvida nenhuma é um excelente profissional do microfone. Um abraço, tchau!